Para quem não me conhece ainda, eu sou o pastor Marcelo, eu congrego aqui na Igreja Evangélica em Campo Grande desde o ano 2000, estou ganhando meus cabelos brancos aqui também, junto com o apóstolo Edmilson e os demais pastores. A minha vida profissional, eu não sou pastor de tempo integral, eu não vivo da igreja, eu sou um pastor que sirvo, né? Eu sou um pastor vocacionado, eu fui chamado, fui separado para o ministério, mas eu tenho a minha vida secular, hoje eu sou empresário, por muitos e muitos anos eu fui empregado, e resolvi abrir a minha empresa, dentro de um segmento que eu me dei muito bem, que eu gostava, que eu entendia, sempre trabalhei com vendas, e quando Deus me deu a resposta, que Deus falou, dessa vez pode ser, porque 2 vezes eu tentei abrir minha empresa, e me dei mal. Primeiro, abri sem dinheiro, sabe, fiz como muitos já o fizeram, mas na terceira vez, foi ouvindo a voz de Deus, foi consagrando, tive que esperar o tempo dele mesmo, demorou, no meu tempo demorou, mas quando Deus falou, agora você está pronto, agora você vai, eu fui, e tudo está dando certo, maravilhosamente, amém? Hoje é uma satisfação muito grande, eu ser um empreendedor. Um pouquinho da minha experiência, sempre trabalhei na área comercial, em muitas empresas, trabalhei em multinacionais, e também algo que me agregou muito, muito valor a termos esses encontros, eu também fui gestor de patrimônio dos clientes do Banco HSBC, né? Eu tinha lá um nome complicado, Financial Advisor, né? Que era o cargo lá, que o banco não era brasileiro, mas eu fazia gestão de patrimônio dos clientes. Eu pegava aquele cliente que estava muito bem financeiramente e falava para ele os caminhos para ele investir o dinheiro dele. E pegava aquele que estava mal, estava com a conta negativa, também chamava ele e também ensinava os caminhos para que ele saísse dessa situação. Meus queridos, já fazendo já as devidas apresentações, o que nós vamos ver hoje também alguém conhece, alguém já passou por uma consultoria de um coach? Não? Alguns. Alguém já assistiu no YouTube alguns coaches? Já mudou, isso. O que nós vamos ver aqui, inclusive na reunião, ou você vai ouvir falar muito no Encontro Global Business, de hoje em diante, com esse novo formato, o que sempre que nós vamos estar colocando aqui através da palavra de Deus, mas vai ser como se fosse um coach. E por que eu estou falando isso? Porque se vocês prestarem atenção, quando vocês assistirem a palestra de um coach, ele só vai falar para vocês o que é essencial. Não existe fórmulas mirabolantes. Eu não acredito nisso. O que existe é o essencial que tem que ser feito para que se obtenha sucesso. E hoje, dentro dessa simplicidade da palavra de Deus, eu estarei falando, pode colocar o primeiro slide, eu coloquei o nome dessa ministração chamada, ou dessa palestra, deixa eu arrumar aqui uma palestra, chamada 7x7. Por que 7x7? Eu estou me relacionando aqui, eu estou relacionando isto à palavra que está lá no livro de Gênesis sobre José do Egito, quando ele teve aquela revelação do sonho de Faraó. E naquela época, eu acho que todos aqui talvez conheçam essa passagem bíblica, foi exatamente um sonho que Faraó teve, onde ele via, aqui de uma forma muito resumida, ele via 7 vacas gordas, muito bonitas, e 7 vacas magras, elas vinham e comiam essas 7 vacas gordas. Depois ele viu numa planta 7 espigas, muito viçosas, bonitas, mas vinha depois 7 espigas e comiam aquelas outras 7 espigas boas. E ninguém soube decifrar esse sonho. Então, daqui adiante a gente vai voltar a falar sobre ele, ok? Então guarde aí, só para você lembrar que Faraó teve este sonho. Pode colocar o próximo. Quando o Faraó
teve esse sonho, exatamente você estava falando de uma mudança de cenário. Hoje, quem é empreendedor, quem tem a sua empresa, ou quem aqui está assistindo essa palestra que vai abrir a sua empresa, você tem que saber o seguinte, talvez você já saiba muito bem, até tem passado por isso, que as empresas, elas enfrentam muitas mudanças de cenário. Que mudanças são estas? Essas mudanças de cenário. Uma delas eu posso citar, dentro do marketing, existe muito um termo chamado novos entrantes. Aliás, ameaças entrantes. Essas ameaças entrantes que se fala dentro do marketing, nada mais é, de um modo genérico, são ameaças que uma empresa pode enfrentar devido a uma nova concorrência, devido a um novo concorrente naquela cidade, naquele local, um concorrente vizinho, às vezes um concorrente que ele vem com um novo conceito de serviço. As tecnologias hoje, elas ameaçam a nossa vida e ameaçam as empresas, mas a tecnologia, sim, se nós não nos atualizarmos. Então, tudo isso pode gerar uma mudança de cenário hoje para o empresário e para aquele que vai empreender. Outra situação que pode mudar muito o cenário de uma empresa, seriam também, nós estamos enfrentando agora, nós vamos mudar de governo. Uma mudança de governo num país pode mudar o cenário da sua empresa. Uma mudança no mundo, uma alteração no dólar. Então são muitas coisas, alguma nova lei, muitas coisas podem hoje ser uma ameaça para o seu negócio. E trazer uma mudança exatamente de cenário. E foi essa mudança de cenário que realmente foi a grande chave aonde José do Egito, ele deu a revelação, ele passou aquela revelação do sonho, do dom que ele tinha para o faraó. E se tratando de ameaças, eu quero citar aqui 2 casos. Por exemplo, quem tem menos de 30 anos aqui? Várias pessoas. Essas pessoas que levantaram a mão, eu tenho certeza, não faz tanto tempo, até um tempo atrás, eles iam numa empresa alugar fitas de videocassete. É ou não é? Para assistir filmes. Essas mesmas pessoas que não têm 30 anos ainda, também iam nessa mesma empresa locar jogos e levar para casa para passar o final de semana jogando. Eu já aluguei muita fita de videocassete para assistir os lançamentos. Lembra que a gente tinha que fazer até uma reserva, porque a locadora não tinha tantos filmes assim, né? Às vezes para alocar, você tinha que fazer uma reserva, você ficava esperando aquela expectativa. O filme era até mais caro também. O que aconteceu com essas empresas? Houve mudança o quê? De cenário. Nós sabemos que muitos se atualizaram, estavam ligados à mudança de cenário e se prepararam, e abriram, e criaram. Mas também sabemos que muitos fecharam as suas portas. Muitas empresas fecharam. Outra empresa que nós podemos identificar muito claro a mudança de cenário, eu vou falar que vocês vão recordar, vocês vão falar, nossa, é mesmo. Quem conhece aquela empresa chamada UOL? Quem conhece a UOL? Muita gente. A UOL é uma empresa que, diante das mudanças de cenário, é uma empresa que se reinventou totalmente. Por quê? Porque ela, hoje, é uma empresa muito forte no ramo jornalístico e no ramo da informação. E ela também é uma empresa forte, meu Deus, na área financeira. Quem já viu a maquininha da UOL? Maquininha de cartão. Ela lida com finanças. E o que era essa empresa uns anos atrás? Como ela começou no Brasil? Era uma simples empresa de internet de escada. Você lembra daquela internet de escada que fazia... Lembra? Quando não tinha banda larga? Esta é uma empresa que se reinventou com o passar do tempo. Por quê? Ela observou essas mudanças de cenário. Amém? Dando prosseguimento aqui, o impacto de uma revelação. Agora eu quero ler com vocês um texto, e aí nós vamos fechar com
uma conclusão sobre esse tema, e aí eu vou entrar exatamente na técnica que foi ensinada ao faraó. Vamos lá. Se você tiver Bíblia, ou se puder colocar aqui no telão, Gênesis capítulo 41, versículo 29. Que ensinamento foi esse maravilhoso, que você pode e você deve usar até como pessoa física? Eu vou bater nessa tecla hoje. A palavra que diz o seguinte, Gênesis 41, 29. Aqui já é a revelação. Esse texto é muito longo, então eu só estou fazendo aqui um resumo. Aqui é apenas a parte da revelação. E eis que vem, aqui é a revelação do sonho, tá? Quando José estava falando para o faraó o que ele interpretou o sonho, a interpretação. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Versículo 31. E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que seguirá, porquanto será gravíssima. Ora, se o sonho foi duplicado a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e ele brevemente fará. 33. Portanto, proveja-se agora, Faraó, de um homem entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isto, Faraó, nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o mantimento destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e os guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Esse parecer foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Quando nós lemos, quem conhece esse texto, a pessoa já de cara, ela já se impacta com a revelação do sonho, o dom que José teve. Mas eu tenho também, mas essa palavra me impacta, sabe aonde também? Aqui eu quero entrar na área espiritual. É no que Deus está fazendo para proteger uma terra, o qual ele já tinha uma aliança. Para proteger um povo que consagrava as suas finanças, os seus negócios. Ou seja, Israel, Deus tinha uma aliança com Israel. Ou seja, Deus fez prosperar uma nação, inclusive uma nação que adorava outros deuses, para que lá no futuro pudesse Israel comprar mantimentos, porque haveria em toda a região muita fome. Olha só o que Deus faz. Só que Deus, olha que interessante, gente. Deus, ele já está prevendo algo muito atrás, mas ele está ensinando o que deve ser feito. Mas ele está ensinando, Deus não está fazendo. Ou seja, ele ensinou, mas quem tinha que fazer era o faraó, através da orientação de José. Teria que armazenar eles tinham que trabalhar muito. Olha só, será que empresário trabalha? Trabalha muito, mas guardar muito, guardando por quê? Para os dias que poderiam vir. Esse é o nosso tema hoje. Eu quero, através dessa revelação, dessa técnica que Deus ensinou a José, para que ele passasse para Faraó, nos dias de hoje, na minha empresa, na sua empresa, você como pessoa física, e você que vai montar a sua empresa. Amém? Próximo slide. Meus queridos, eu quero começar te fazendo uma afirmativa. Se alguém que queira vir pode chamar. Fala, está na hora. Faraó,
nomeou José do Egito para quê? Para que durante 7 anos ele fosse governador e ele fizesse segundo a revelação do seu sonho. O que eu quero dizer para você, eu quero começar para que você entenda como pessoa física. Eu quero te fazer uma afirmação. Diante daquele texto e diante dessa técnica que você pode adotar para a sua vida e para a sua empresa, eu quero te dizer uma coisa. Você, PF, pessoa física, você como pessoa física, você tem que ter 6 vezes o seu salário guardado. Essa é a dica que eu quero te dar. E eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, se você faz isso, porque eu sei que eu vou constranger muita gente. Muita gente não faz. Por isso que eu quis começar ali, do essencial, do básico. Se você ganha R$1.000, meu irmão, você tem que ter R$6.000 guardado. Eu ganho 10.000, maravilha, você tem que ter 60. Provisão para 6 meses. Do que você gasta, do seu custo, você tem que ter guardado. E eu quero te dizer, eu estou falando com você aqui, se você não faz, eu vou te dar outro recado, faça. Por quê? Se você não conseguir fazer isso como pessoa física, sinto muito, você não vai conseguir fazer como pessoa jurídica. Não vai. A possibilidade de você fracassar é muito grande. Será que eu desanimei vocês? Não. Não, eu quero animar vocês, gente. Eu quero animar, é uma dica. Pastor, mas está difícil, o dinheiro não dá. Meu irmão, você está passando uma fase, tudo bem. Se você está passando por uma fase muito difícil na sua vida, eu também já passei. Mas passou. Eu atravessei. Mas eu quis passar, eu quis que acabasse. Eu comecei a mover minha vida de tal forma, pedindo o sobrenatural, pedindo ajuda, lendo para atravessar essa fase. Então eu quero começar pelo essencial. Se você, como pessoa física, não conseguir fazer isso a partir de hoje, sair daqui com essa lição, falar, eu vou entender essa palestra do pastor Marcelo. Inclusive está na Bíblia. Foi a recomendação que salvou o Egito. 6 vezes o seu salário guardado. Porque, meu irmão, se você entender isso, você que é empresário, você que quer abrir a sua empresa, você que já é empreendedor, quando eu começar a te dizer aqui, o segundo passo, a sua empresa, ela tem que ter guardado 6 vezes o seu faturamento mensal. Essa é a grande chave, essa é a grande dica, você que tem a sua empresa e quer abrir a sua empresa. Eu sei que vai doer, você vai abrir a sua empresa, ela vai ter sucesso, ela vai ter faturamento, mas você não vai desviar, você vai guardar, você vai ter esse compromisso, e eu vou te falar por quê, para que você tenha 6 vezes o faturamento da sua empresa guardado. Meus queridos, isso é muito sério. Você como pessoa física, se eu perguntar aqui, todo mundo já deve ter passado algum problema, que precisou de um dinheiro de emergência. Às vezes bateu um carro, às vezes nós tomamos de assalto um problema de saúde. E às vezes a gente precisa de um recurso como esse. E as empresas, você acha que não vão precisar? Faraó, ele guardou durante 7 anos, para que ele atravessasse mais 7. Por quê? Porque foi avisado que ele passaria por uma época difícil. E eu quero te perguntar, nos dias de hoje, quem é que não passa por uma época difícil? Quais são as empresas que não têm uma mudança de cenário? Qual é? Principalmente nos dias de hoje no Brasil. Se você não trabalha dessa forma. Quando você guarda 6 vezes o faturamento da sua empresa, depois eu vou fazer uma continha junto com vocês no próximo slide, você está assegurando, e isso não é uma garantia, hein, gente? Uma segurança para atravessar uma mudança de cenário grave, aonde você pode usar esse recurso chamado capital vivo. Você pode batizar de capital vivo para uma oportunidade ou até por um momento de escassez, como foi avisado ao Egito. Próximo. Escute uma coisa, capital vivo não é para você fazer crescer a sua empresa, tá? Vamos separar essas coisas aqui. Eu fiz um exemplo aqui, só que é o seguinte,
debaixo ali da empresa, eu fiz aquela empresinha, está escrito ali, ó, este percentual não se aplica a todos os segmentos, tá? Isso aqui é um exemplo, cabe a você ver, identificar o percentual, você que é empresário, o percentual que se aplica ao seu negócio. Tem empresas que fazem cálculo sobre 1% de lucro, sabia? Tem empresas que lutam para ter 1% de lucro. E tem empresas que fazem cálculo sobre 200% de lucro sobre um produto. Então, isso muda muito. Então, cabe a você, conforme o seu negócio, você identificar o seu percentual, ok? Mas aqui eu quero tomar como exemplo para que você entenda o que é isso. Ó, aquela lojinha ali, ó, aquela ali pode ser uma loja de calçados, uma loja de miudezas, pode ser uma padaria, pode ser um restaurante. E essa empresa, ela está faturando 100 mil reais por mês. Ou seja, ela está vendendo 100 mil reais por mês. Todo mês tem isso lá no caixa, com a clientela que ele tem. Aí o que acontece? Chega no final do mês, supondo que para esta realidade deste negócio, ele use 60% do que ele vendeu para repor o capital de giro do que ele vendeu, pagar os impostos e a folha de pagamento dos seus empregados, dos colaboradores. E eu esqueci ali, ele poderia também tirar o prolabore dele, tá? O dinheiro, o capital que ele usa como pessoa física para manter as suas despesas mensais. Não confunda faturamento real com seu salário. Cuidado. Vocês estão me entendendo? Tem muito empresário que cai nessa. Cuidado, não misture as coisas. Ali, ó. O que sobrou para ele? Quanto? 40 mil, 40%. Ok. Esse foi o faturamento real dele. Ele tirou tudo, aquilo realmente é o lucro, é o faturamento real, porque ele já pagou todo mundo, pagou os seus impostos, repôs a mercadoria para vender novamente. Então, quando ele multiplica isso por 6, vai dar 240 mil. Esse é o capital vivo de uma empresa que fatura 100 mil reais por mês, que vende 100 mil reais por mês. Este empresário, ele tem que manter este capital aplicado, de preferência, não no mercado de risco, mas sim em investimentos conservadores, de renda fixa, para manter esse capital ali. Próximo. Vocês estão entendendo? Ok. Eu coloquei esse slide para explicar bem o capital vivo. Eu vou fazer uma analogia com o capital vivo. Vocês vão entender bem. Quem já ouviu falar nos noticiários da televisão, quando isso aconteceu lá em São Paulo ano passado, quando a represa Billings não estava chovendo, aí o noticiário falava assim, olha, a represa Billings está no volume morto. Vocês já ouviram isso? Que uma represa está no volume morto? Isso é o capital vivo. O volume morto daquela represa é a quantidade mínima de água para abastecer aquelas cidades por um determinado tempo, por um determinado período. É o socorro. Por quê? Porque não tem água. Então, aquilo ali é para socorrer durante o período de tempo. Por isso que se fala volume morto. Na economia, isso aí é o seu capital vivo, porque é um recurso que está parado, aplicado para você usar. Agora vem aqui no slide. Para você usar como no momento de vacas magras, ou você pode usar esse capital por uma oportunidade. Volto a dizer, não é para fazer crescer a sua empresa, eu vou separar essas coisas. Por exemplo, ali o Egito, vocês estão vendo o Egito que está aqui abaixo? Naquela época, quando passou os 7 anos, o que aconteceu? Veio a fome. Olha quantas cidades e quantos países em volta do Egito. E o Egito começou o quê? Fornecer alimento para esses países. Ou seja, quando veio a época das vacas magras, que está aquela vaquinha bem magrinha, o que o Egito fez? O Egito, ele conseguiu alimentar o seu povo, a sua nação, e ele aproveitou o momento da crise para uma oportunidade. E essa oportunidade que pode acontecer com capital vivo na sua empresa é o seguinte: você é empresário, aí daqui a pouco o teu vizinho, aquela loja, aquele prédio do lado que você está louco para comprar,
para você aumentar a sua empresa, aumentar os seus negócios, vai ficar melhor comprar aquele terreno do lado, ou aquele prédio do lado, não é verdade? Aí o que acontece? O teu vizinho fala, olha, eu vou vender. Aí pega você sem o capital vivo. E aí? Você perdeu a oportunidade até de ter o dinheiro para dar entrada, para fechar o negócio, matar o negócio ali. Então o capital vivo, ele serve para duas coisas. Momentos aonde o cenário mudou, e um cenário ruim, para que você possa não quebrar a sua empresa, não ter alto nível de estresse, não perder cabelo, ok? E, isso não é com você não, tá, Ricardo? Legal. E você pode aproveitar o quê? Exatamente o capital vivo o quê? Às vezes adquirir um imóvel. Às vezes pode ser um caminhão que você precisa para a tua empresa. Aí aquela pessoa que tem um caminhão seminovo, um caminhão bom, o cara fala, não, eu vou vender esse meu caminhão. E você fala, meu Deus, eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu tenho aqui o meu capital vivo, eu vou usar isso aqui para comprar, para dar entrada nesse caminhão. Eu estava querendo um caminhão. Às vezes chega a oportunidade de você ter que mudar o seu escritório, reformar a empresa, ampliar a empresa. Então, para um momento de oportunidade, você vai usar o capital vivo para essas duas finalidades. E foi isso que, através da técnica que Deus usou, que Deus ensinou, hoje você pode aplicar isso à sua empresa, ao seu negócio. Pode não, gente, deve. E eu falo, quer começar a treinar? Faça isso como pessoa física. Se você conseguir, daqui a um tempo, falar, pastor, eu consegui. Hoje está guardado ali, está no meu capital vivo lá, 6 vezes o meu salário. Porque se vier uma adversidade, meu irmão, você não vai quebrar. Você não vai para o SPC, para o Serasa. Você não vai se vergonhar. Não vai passar por nervoso e estresse. E se você sabe fazer isso como pessoa física, certamente você vai conseguir como pessoa jurídica, porque a disciplina exige uma disciplina muito maior. E principalmente se você tem colaboradores. Você está lidando com vidas, com outras pessoas, e tem pessoas que têm famílias. E hoje eu fico triste quando eu vejo o empresário, ele vai lá no banco, pedir dinheiro emprestado para pagar 13º. Sabe o que significa isso? Que você está desviando as coisas do lugar. Você quando contrata um funcionário, meu irmão, a primeira coisa, você tem que abrir uma conta paralela e já guardar o FGTS, os impostos daquela pessoa ali, e deixar aplicado. Mesmo que aquela pessoa tenha depois 20 anos trabalhando com você. E se essa pessoa ficar 3, 4 meses ou 1 ano, e você não tem aquele dinheiro guardado, você vai tirar do capital de giro? Nós colocamos a mão na cumbuca errada. Precisamos ter disciplina. Se nós atentarmos para a palavra de Deus, tem muitos ensinamentos que nós podemos aplicar ao nosso negócio. Próximo slide. Eu fiz aqui um exemplo para você entender bem o capital vivo. Você está enxergando ali, ó, lá embaixo, o caso daquela empresa que vende 100 mil reais por mês? Olha lá o capital vivo dele lá, ó, 240 mil. É o capital vivo dele. Está ali, ó, bonitinho. Aí o que aconteceu? Vocês lembram que eu falei para vocês agorinha que não é para usar esse dinheiro para crescer sua empresa? Esse dinheiro é só para uma oportunidade ou por um momento ruim. Bom, está lá o capital vivo. Aí passou um mês, o que entrou ali, ó? A setinha lá para cima. Entrou o quê? 40 mil, não foi? 40 mil de faturamento, ele conseguiu guardar, está lá. No outro mês, mais 40. Depois no outro mês, mais 20. Qual é o capital que essa pessoa tem? Vamos ver se vocês aprenderam. Para fazer a sua empresa crescer. Quanto? Não. Qual o capital que essa pessoa tem para crescer a sua empresa? 100 mil. 100 mil. Entendeu? Por quê? O capital vivo tem que ficar sempre ali, gente. Você quer crescer a sua empresa, não mexe no capital vivo. É só numa oportunidade. Para você não perder um negócio. Vai lá e, opa, oportunidade aqui. Peguei, não vou perder. Mas o capital vivo é 100 mil reais. Porque essa pessoa, ela tem este valor, este capital,
para que ele possa colocar isso em forma de investimento no negócio dele. Eu vou abrir uma outra loja, eu vou reformar, eu vou adquirir um imóvel, eu vou dar entrada num terreno para a empresa, está ali, os 100 mil reais. Capital vivo e o capital que você deve usar, que você deve seguir, porque isso é saboroso, gente. Eu sei que, se eu pegar testemunho de empresários aqui que já passaram por isso, conseguir colocar um determinado capital para depois abrir a sua outra empresa, abrir seu outro negócio, investir na sua própria empresa, de uma forma sadia, porque se o teu investimento der errado, alguma coisa que complica, houve mudança de cenário, está ali o capital vivo. Esse é o ensinamento que a palavra de Deus nos deu hoje, sobre o sonho que José do Egito revelou ao faraó. Eu quero uma salva de palmas ao Senhor. Mais forte, que eu pedi que era para ele. Meus queridos, a gente poderia até colocar outros exemplos, até dar prosseguimento a esse tipo de assunto, mas eu quis fazer de uma forma muito breve, muito sintética, que ficasse de uma compreensão bem fácil, para que você possa colocar isso dentro de você, virar uma chave e começar a colocar isso em prática. Amém? Comece como pessoa física. Quem aqui ainda quer abrir o seu negócio? Pensa em abrir uma empresa. Quem? Olha aí, várias pessoas. Então eu espero que essa dica seja algo que vocês tenham dentro do coração, dentro de uma técnica, dentro de um sistema de trabalho como empreendedor. E quem já é empreendedor, coloque em prática, porque eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Pode ser da forma como Deus usou José do Egito para revelar o sonho ao faraó, pode ser, meu irmão, que hoje eu estou sendo usado por Deus aqui para te revelar algo. Quem sabe daqui a algum tempo venha uma mudança de cenário, porque isso é tão normal, e não te pegue de surpresa, porque você ouviu a palestra e começou a colocar em prática. Quem sabe venha uma mudança de cenário favorável, e vem uma oportunidade maravilhosa, e você fala, puxa vida, ainda bem que eu tenho aqui um pouco de capital vivo. Por quê? Porque eu não vou perder essa oportunidade. Ok?